Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um mapa de direito administrativo, tratando agora dos princípios administrativos, um assunto muito importante para a compreensão de toda a matéria e para aquela articulação do raciocínio jurídico que tanto se fala na área do direito. Então, para articular um raciocínio jurídico de qualidade, que você possa instrumentalizar os conceitos e começar do mais amplo para o mais restrito, os princípios de qualquer disciplina são muito importantes. Então, vamos falar dos princípios administrativos, relembrando o que eu disse lá naqueles outros mapas. Essa é uma série de vídeos para quem já estudou essa matéria, para quem já viu esses assuntos de alguma forma e quer revê-los numa revisão rápida, numa revisão expressa, para alguma prova específica, uma reta final de um concurso. Essa é uma série mais apropriada para esse tipo de estudo. Para um estudo inicial, eu recomendo um PDF, uma videoaula, um livro de doutrina que vai ser muito mais interessante. Então vamos lá? Começando pelos princípios expressos ou implícitos. Princípios expressos são aqueles que estão expressamente previstos na Constituição. Lá no artigo 37, por exemplo, o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também alguns outros esparsos pela Constituição, como o princípio do contraditório, da ampla defesa, ok? Esses são alguns princípios citados pela doutrina como expressos. E como princípios implícitos. Como princípios implícitos, nós temos a continuidade, a motivação, a autotutela, citados pela doutrina como princípios implícitos. Eles não estão previstos expressamente para a atividade administrativa, mas deles se extrai, na interpretação da Constituição, se extrai que esses princípios se aplicam sim à atividade administrativa. Começando então pela legalidade. O princípio da legalidade ele é o princípio da subordinação à lei, legalidade estrita. Ele é um corolário, ele é uma consequência da indisponibilidade do interesse público. Interesse público, então, indisponível, como o princípio público, como o interesse público é indisponível, a gente precisa de lei para regular a atividade administrativa. O princípio da não contradição à lei, ele é também chamado de princípio da não contradição à lei. Os atos administrativos, eles não podem ir de encontro às leis, eles têm que ir ao encontro das leis, eles têm que ir no mesmo sentido das leis, tem que obedecer às leis, ok? Então, esse princípio da legalidade, como eu coloquei aqui, ele é diferente da reserva legal. A legalidade, a gente está falando de legalidade no sentido amplo, lei em sentido amplo. Já o princípio da reserva legal prevê que necessita de lei em sentido estrito, lei complementar, lei ordinária, para a previsão de uma certa matéria, de um certo assunto, de uma certa regra. Esse é o princípio da reserva legal. Já o princípio da legalidade, a gente está falando de legalidade em sentido amplo. Resoluções, atos administrativos. A administração pública tem que observar todos esses atos, ok? Segundo princípio que a gente vai tratar é da impessoalidade. A impessoalidade é aquele princípio que determina que o administrador deve buscar interesses coletivos, não só os interesses particulares, não os interesses particulares dele, mas os interesses coletivos. Ela veda tanto o benefício quanto o prejuízo ao interesse específico, ao indivíduo específico, ao interesse individual. Então, o administrador nunca pode buscar o interesse dele, o interesse de indivíduos específicos. Tem que buscar o interesse da coletividade, ok? O interesse da coletividade vem em primeiro lugar. Esse é o princípio da impessoalidade. A impessoalidade é vista na ótica do agente, de acordo com a teoria da imputação volitiva. Lembrar aqui também da súmula vinculante 13, que não se aplica aos cargos políticos. Súmula vinculante 13 é aquela que veda o nepotismo, lembram? Agora está lá previsto expressamente também na Lei de Improbidade Administrativa, com as novas regras. E exceção ao princípio da impessoalidade, a gente lembra do princípio da intranscendência. O princípio da intranscendência é aquele que inibe sanções ao administrador por atos de gestões anteriores. Então, se o gestor anterior, se o administrador anterior cometeu atos
é esse anterior que deve ser punido e não o atual, ok? Para não dificultar a governabilidade. É um princípio muito importante da administração, corolário da impessoalidade. Princípio da publicidade. A publicidade é um requisito de eficácia dos atos. Lembrar que publicação é diferente de publicidade. Publicação é uma espécie de publicidade. Publicidade é um gênero, que a publicação pode ser uma das formas de dar publicidade a um ato. Okay? Isso é muito importante. A publicidade ela veda atos secretos. É uma forma de controle pelos próprios cidadãos. Se um ato tem publicidade, o cidadão pode sindicalizar esses atos, pode observar e dizer se está certo ou está errado. Exceções à publicidade. Aquelas atividades de risco que devem estar previstas em lei, aquelas informações reservadas, secretas, ultra secretas, lembrar dos prazos, informações reservadas, 5 anos, informações secretas, 15 anos, informações ultra secretas, 25 anos. Então, são exceções à publicidade. E lembra também da Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, de acordo com essa lei, o indeferimento de informações pode ser objeto de recurso em 10 dias e a resposta tem que ser em 5 dias. Ok? Vamos tratar também da eficiência. O princípio da eficiência foi trazido pela Emenda Constitucional 19, de 98. Ele não é um princípio originário do texto primário da Constituição, do texto original da Constituição. Ela veio com a Emenda 19, de 98. Isso é bastante importante. Exemplos de eficiência. A gente pode citar aquelas consequências pelo limite de gastos com o pessoal. No limite de gastos com o pessoal, a lei prevê que deve ser reduzido no mínimo 20% dos cargos comissionados ou as funções de confiança. Se ainda assim extrapolou os limites de gastos, podem ser exonerados os servidores não estáveis e se ainda assim o limite de gastos está acima do previsto, podem ser exonerados os servidores estáveis, ok? Mas tem que seguir esses 3 passos. A exoneração dos servidores estáveis é uma possibilidade se o ente público extrapolar os limites de gastos, mas tem que seguir esses passos. Contraditório e ampla defesa. O que a gente pode falar do contraditório e da ampla defesa? Ele também está vinculado ao direito à informação. E a gente fala aqui de 3 tipos de consequências. A defesa técnica, a defesa prévia e o duplo grau. Defesa técnica, ela não é estritamente necessária no processo administrativo, ela pode existir, é a defesa de advogado. A defesa prévia, ela deve existir, observando os casos em que há contraditório diferido, ou seja, o ato ele é tomado naquele momento por alguma necessidade do momento, necessidade de urgência, necessidade imperiosa da administração pública, e depois é dado direito ao contraditório. E duplo grau. Duplo grau a gente lembra da súmula vinculante de 21. A súmula vinculante de 21 ela veda a exigência de depósito para recursos administrativos. Então, isso é muito importante. É uma súmula muito importante que cai sempre nas provas. Súmula vinculante 21. Não é possível depósito para dar possibilidade de recurso na administração pública, ok? Princípio da continuidade. O que a gente pode falar sobre ele? O princípio da continuidade, também chamado de princípio da obrigatoriedade de desempenho da atividade pública. Quem dá esse nome é o Celso Antônio Bandeira de Mello. E, de acordo com o princípio da continuidade, a atividade pública deve ser contínua, não deve sofrer interrupções. Observações. O direito de greve é muito importante. O direito de greve, ele é um direito do servidor público? Sim, ele é um direito do servidor público. Mas é um direito de eficácia limitada, está previsto na Constituição, mas de eficácia limitada, porque ele exige uma lei prevendo as regras do direito de greve. Já existe essa lei? Não, não existe. Mas o STF já julgou que aplica-se, enquanto não existir essa lei, prevendo o direito de greve do servidor público, aplica-se a lei de direito de greve da iniciativa privada, dos teletistas.
Algumas atividades não podem fazer greve. Quais são elas? Os militares e as atividades vinculadas à segurança pública, policiais, bombeiros. Essas atividades não podem fazer greve. Elas devem negociar diretamente com o administrador, e o administrador deve dar oportunidade para essas classes de negociar as suas demandas, mas eles não podem fazer greve. É uma exceção. O direito de greve é uma exceção ao princípio da continuidade, mas nessas atividades expressamente previstas na Constituição, militares e atividades vinculadas à segurança pública, não é possível o direito de greve, ok? A interrupção, então, da atividade pública, ela é possível em caso de emergência ou em alguns casos que necessita aviso prévio. Quais são eles? Necessidade de ordem técnica, segurança das instalações, inadimplência do usuário. Nesses casos, com aviso prévio, é possível interromper o serviço prestado sim, exceto se o serviço for essencial. Isso é muito importante. A cláusula da exceptio non ad implete contractus. Essa é uma cláusula importante que prevê que em um contrato bilateral, se a outra parte não está cumprindo a parte dela, eu posso parar de cumprir a minha parte. Isso é possível no contrato administrativo? Em regra, não. De acordo com o princípio da continuidade do serviço público, da atividade pública, da administração pública, do desempenho da atividade pública, o serviço deve ser contínuo, deve ser continuamente prestado, e não é porque o Estado está deixando de prestar, de pagar ao particular a sua contraprestação, o seu preço, que o particular pode parar de prestar aquele serviço público. Em regra, não pode. O serviço público deve ser continuamente prestado. Só que a Lei de Licitações e Contratos, ela prevê sim essa possibilidade, desde que passados 90 dias de inadimplemento do ente público e que o particular reclame administrativamente, exerça o seu direito e requeira administrativamente esses pagamentos devidos. Isso é muito importante. Ele é previsto na Lei de Licitações e Contratos, mas com alguns requisitos, principalmente o requisito de 90 dias, que é muito importante. Ocupação temporária é possível? Também é possível, e também está previsto lá na Lei de Licitações e Contratos. Isso também é importante, vamos lembrar disso. Princípio da moralidade. Moralidade vamos lembrar que a moralidade administrativa ela é diferente da moralidade social. Moralidade social, a gente está tratando daquela dicotomia entre bem e mal. O que seria bem e o que seria mal para uma sociedade, para uma comunidade. A moralidade administrativa é diferente. A gente está falando de bem comum. O bem comum deve ser perseguido pelo administrador. O interesse da coletividade deve ser perseguido pelo administrador público. É o interesse coletivo que deve ser previsto. E a isso a gente chama de moralidade jurídica. É diferente da moralidade social, ok? Isso é bastante delicado também, bastante importante, e não pode confundir moralidade social com moralidade jurídica, moralidade administrativa. Autotutela. O que é a autotutela? Autotutela é aquela regra, aquele princípio que diz que a administração deve anular os seus atos ilegais e pode revogar os seus atos anuláveis. Ok? É bastante importante. Existem duas súmulas, uma do STF, uma do STJ, que tratam desse assunto. Não lembro o número exatamente agora, acho que é 346, por aí. Acho que é a súmula 346. Ela é uma das súmulas que trata da autotutela, que a administração deve anular seus atos nulos, pode revogar os atos anuláveis. Também chamado de princípio da sindicabilidade, princípio da autotutela. Respeitando sempre, claro, o direito adquirido dos administrados e aquele prazo decadencial de 5 anos. 5 anos salvo má fé, ok? Muito importante também.
Princípio da razoabilidade. O que a gente tem para falar do princípio da razoabilidade? A razoabilidade na administração ela é um limite à discricionariedade do administrador. O administrador tem uma certa discricionariedade, sim, do que fazer, o que não fazer, mas a razoabilidade vai dar esse limite. Se o administrador extrapola o limite do razoável, o ato dele se torna ilegítimo, ilegal e contra os princípios da administração. E violando os princípios da administração, a gente vai ver lá em cima a principal consequência. Proporcionalidade. Proporcionalidade, aqui a gente trata de equilíbrio. Equilíbrio entre os motivos e as consequências dos atos administrativos. Para o STF, a proporcionalidade se divide em três subprincípios da proporcionalidade. Alguns chamam de requisitos da proporcionalidade também. Quais são? Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Adequação, se o ato é adequado aos fins, ele atinge o fim que a gente está querendo. Necessidade, se o ato é necessário, eu posso atingir esse objetivo de outras formas ou só dessa forma? Esse ato é necessário mesmo? E proporcionalidade em sentido estrito é aquele balanço entre custos e benefícios. Os custos desse ato compensam os benefícios que eu estou querendo ter com ele? Então, passando por essas três etapas, a gente tem a proporcionalidade no sentido dos julgados do STF, do entendimento do STF, ok? Motivação. Motivação, vamos lembrar que é diferente de motivo. Motivo é diferente de motivação. Motivação é a fundamentação. Motivo é o que o administrador apresenta como razões do seu ato. Mas a motivação é sempre necessária, é a fundamentação. É possível a chamada motivação aliunde. O que é motivação aliunde? Motivação aliunde é aquela que o administrador motiva o seu ato dizendo que ele acolhe as razões de um ato anterior. Ou seja, ele tem um parecer no processo, ele não dá as motivações no ato. Ele está indeferindo o seu pedido. O pedido foi indeferido. Mas quais são as motivações? As motivações eu acolho a do parecer dado anteriormente no processo. Isso é chamado de motivação aliunde. É motivação que acolhe um ato anterior. Ela é possível? É possível sim no processo administrativo. Isonomia também é um princípio bastante importante. Princípio importante do direito todo. Ele é um princípio geral do direito, na verdade, porque ele é aquele princípio que diz que todos devem ser tratados da mesma forma, todos devem ser tratados igualmente, é o princípio da isonomia formal, e também tem a isonomia material, tratado por Aristóteles e Rui Barbosa, que é aquele adágio que diz que todos devem ser tratados na medida de suas desigualdades, todos devem ser tratados igual na medida de sua igualdade e desigual na medida de suas desigualdades. Esse é um princípio bastante importante e fundamental no direito todo, né? No direito em si. O princípio da finalidade é o quê? Ele está vinculado à impessoalidade. A finalidade dos atos deve ser sempre o interesse coletivo e, se essa finalidade não for perseguida, o interesse público não for perseguido, o que acontece é um desvio de finalidade. E desvio de finalidade é um ato grave na administração pública, que viola o princípio da finalidade. Especialidade, o que é? O princípio da especialidade é aquele que prevê a descentralização e a desconcentração na administração pública. Descentralização, o que seria? Seria a administração pública criando um novo ente, uma nova pessoa jurídica para tratar de um ato público. Então, quando a administração pública quando a União cria uma autarquia, cria uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou uma fundação, ela está tratando da descentralização, está criando um novo centro de competências, ok? E desconcentração. Desconcentração seria quando a administração pública cria novos órgãos. É a mesma pessoa jurídica, mas um órgão diferente. Ou seja, quando a União cria a Polícia Federal. A Polícia Federal para tratar dos assuntos de segurança pública da União.
a Polícia Federal é uma nova pessoa jurídica? É um novo ente? Não, ela é parte da União, só que ela é um órgão diferente da Presidência da República, por exemplo. Então, aqui a gente trata de desconcentração. Princípio da segurança jurídica. Recentemente, esse princípio está cada vez mais ganhando importância. Várias teses, vários trabalhos doutrinários tratam desse princípio com cada vez mais importância no direito administrativo. Também chamado de proteção à confiança, está vinculado à proteção à confiança. Ele é o que? Aquele princípio que prevê que o ato administrativo, por mais que exista uma supremacia do interesse coletivo sobre o interesse particular, se um ato administrativo foi tomado, a gente deve buscar a estabilização de efeitos. Os atos imprescritíveis, os atos que não há decadência, devem ser bastante restritos, cada vez mais restritos, para que a gente tenha confiança na administração, nos atos da administração, e para que, muitos anos depois, a administração não resolva anular ou revogar seus atos e que o direito dos administrados fique fragilizado nesse sentido. A confiança na administração pública é um atributo muito importante que deve ser buscado por todo administrador. Então, a proteção à confiança dos administrados é essencial e a estabilização de efeitos desses atos também é essencial. É um princípio geral do direito também, a segurança jurídica, né? A gente trata aqui de proibição de aplicação da retroatividade nova de interpretação. Ou seja, se a administração vinha até ontem interpretando uma norma de uma certa forma, se ela mudar hoje essa interpretação, a partir de hoje estamos interpretando essa norma de uma forma diferente. Ou seja, quem tinha um direito até ontem, a partir de hoje não tem mais esse direito, ok? Essa interpretação nova, ela é irretroativa, não pode retroagir, não pode tirar o direito de quem tinha até ontem. Então, se alguém já tinha cumprido todos os requisitos para ter aquele direito, ela continua tendo esse direito. É diferente se ela tem uma expectativa de direito. É o caso de aposentadoria. Quando mudam as regras de aposentadoria, quem já tinha os requisitos cumpridos para se aposentar com as regras antigas, se aposentou e isso não vai mudar. Mas quem ainda não tinha os requisitos, tinha só uma expectativa de direito, ainda não tinha aquele direito. Se as regras de aposentadoria mudam, essa pessoa que ainda não cumpriu os requisitos vai ter que cumprir os novos requisitos, criados a partir de hoje, ok? Então isso é muito importante, a irretroatividade da nova interpretação. E a estabilização de efeitos do ato administrativo, isso é bastante importante. Presunção de legitimidade. O que é? É a presunção de que os atos da administração pública são legítimos, estão de acordo com a lei. O que isso gera? Isso gera uma presunção iuris tantum, ou seja, uma presunção relativa, não é uma presunção iuris et de iuris, que seria uma presunção absoluta, não é. Ela é uma presunção relativa porque ela admite prova em contrário. O administrado, o particular, que se vê injustiçado, se sente injustiçado, diz, não, esse ato não é legítimo, esse ato não é legal. Ele pode provar o contrário, só que há inversão do ônus da prova, ou seja, o administrado vai ter que provar que aquele ato da administração não é legal, não é legítimo. Não é a administração que tem que provar que o seu ato é legítimo. Certo? Então, a presunção de legitimidade dos atos administrativos gera a inversão do ônus da prova. E no caso de violação dos princípios administrativos, o que acontece? A maior consequência é a improbidade administrativa. A Lei 8429 de 1992 prevê lá no artigo 11 como um ato de improbidade administrativa violar princípios. É um dos 3 atos de improbidade administrativa. É o enriquecimento ilícito, o segundo, dano ou lesão ao erário, e o terceiro, violação de princípios da administração pública. Lendo lá no artigo 11, a gente vai ver as hipóteses, mas
a violação de princípios da administração pública é um ato de improbidade administrativa, ok? Então, pessoal, esses são os pontos mais importantes sobre os princípios administrativos. Esses foram os princípios mais importantes que eu decidi trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se eu falei alguma coisa errada, se eu me confundi de alguma forma, por favor, comentem, postem aí. Eu vou gostar muito de ser corrigido, de aprender com vocês. Se lembraram de alguma coisa que eu deixei de falar, que também é importante, alguma súmula, algum julgado recente que tenha mudado, me digam, eu vou gostar muito de aprender com vocês. Eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para compartilhar um pouco do que eu estudei e também para aprender cada vez mais com vocês, ok? Muito obrigado, deixa aí seu like, se inscreva no canal e comente. Compartilhe também com seus amigos, aqueles que estão precisando de alguma revisão, numa reta final de um concurso. Compartilhe também, que vai ser muito legal ter cada vez mais gente aqui conosco, comentando, corrigindo, contribuindo com novas informações. Isso vai ser bastante legal, ok? Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau!